Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, gente, eu queria gravar um vídeo no qual eu já havia feito ele antes. Isto é, esse vídeo aqui eu já gravei ele, mas quando eu estava editando ele acabou dando um problema. Eu perdi os vídeos que eu tinha feito, então vou ter que fazer de novo. Mas não tem problema, porque eu gosto de gravar, eu gosto de editar, então vai ser bom. Inclusive foi até que bom isso, porque eu modifiquei algumas coisas do roteiro, deixei de uma forma mais esclarecida, de uma forma mais resumida. Então creio que esse vídeo ficou melhor até do que aquele outro. Então foi bom até, embora eu já tinha terminado aquele. Enfim, o vídeo de hoje eu queria justificar uma coisa que eu já falei em outros vídeos passados aqui meus, em que eu me referi ao século XIII, ou seja, a época que foi de 1201 até 1300 como a Idade da Luz, o século das luzes, a Era de Ouro da humanidade. Eu já me referi a essa época várias vezes assim aqui no canal, e eu queria explicar o porquê que eu aprecio tanto tal período da humanidade. Eu vejo ele como o melhor que teve na história. Mas antes de tudo, eu queria esclarecer algumas coisas aqui. Antes de tudo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque me ajuda muito a fazer a minha ideia. Mas enfim, o que eu queria justificar aqui é que, embora eu me refira a essa época como o século das luzes, como a Idade da Luz, a Era de Ouro da história humana, eu tenho plena consciência de que essa época não era perfeita. Eu tenho total consciência disso, por dois motivos. Primeiro, o ser humano, naturalmente, ele é limitado. O ser humano não é infinito e não é onipotente. Então, naturalmente, nós temos desafios, problemas para se resolver nessa vida. Então, qualquer época, você pode estar na nação mais perfeita que tem, vai haver dificuldades, vai haver desafios para serem enfrentados. É natural isso. Então, tinha sim problemas, tinha dificuldades, tinham dores, tinha sofrimento. Tinha tudo isso, porque naturalmente nós somos limitados. E o segundo ponto, que é ainda mais importante, é aquilo que eu falei no meu penúltimo vídeo, em que eu falei sobre a origem do mal no ser humano. Porque tem muitas pessoas, inclusive tem muitas ideologias e filosofias, enfim, que tentaram encontrar alguma causa para todo o mal que existe no mundo. Então o marxismo acreditava que era a luta de classes, ou seja, que era a exploração de uma classe dominante a uma classe dominada. Então, eles achavam que se você fizesse uma revolução e acabasse com a luta de classes, pronto, todos os problemas estavam resolvidos. Eles tinham essa visão. Os nazistas achavam que o grande problema que tinha no mundo era que as raças inferiores contaminavam as raças superiores. Então tinha que ter uma limpeza genética. Eles queriam fazer um extermínio das raças que eles consideravam inferiores. E pronto, resolvia tudo. E como vocês bem sabem, ambas essas teorias são malditas, demoníacas, estão 100% erradas. Então quem sempre esteve certo foi aquilo que sempre disse a Igreja Católica. Isto é, o mal no mundo vem do próprio ser humano, vem da vontade corrompida do homem, que eu falei no meu penúltimo vídeo, o orgulho como a fonte de todo mal. Então é isso. Qualquer época, desde que o pecado entrou no mundo lá com Adão e Eva, sempre existiu a maldade. E nessa época não era diferente. Existiam pecados, as pessoas pecavam, as pessoas faziam mal. Então tinha isso, é óbvio que tinha. A questão é, eu enxergo o século XIII como talvez o único século que tinha muito mais vantagem do que desvantagem. Eu vou explicar isso aqui. Eu fiz uma lista com 5 características da época que fazem com que eu tenha esse apreço todo por ela. Enfim, já pedi para deixar um like, se inscrever no canal. Vou só ajeitar aqui a câmera, porque teve uma hora que eu dei sem querer um soco aqui na mesa e a câmera balançou. Vou ajeitar, enfim, é isso. Vamos começar a explicar. O primeiro grande ponto, que é o mais conhecido do século XIII. Por quê? O século XIII foi um dos últimos séculos da Idade Média. E a Idade Média ela é plenamente conhecida por ter sido a época que foi o auge do cristianismo, particularmente da fé católica. E ainda mais, o século XIII foi o século do auge máximo puro da Era de Ouro total da Igreja Católica, do catolicismo, enfim. Por quê? Foi no século XIII que a Igreja Católica definitivamente se tornou a instituição mais poderosa do mundo.
E foi nesse século que viveu Inocêncio III, que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre os 10 melhores papas da história, que ele estava na lista. E esse foi o papa que foi o responsável pela Igreja Católica se tornar a instituição mais poderosa do mundo, mais poderosa até do que os reis. Então foi nesse século que viveu Inocêncio III, inclusive foi nesse século que viveu tanto o Inocêncio III quanto o Gregório IX. E ambos os papas estão na minha lista dos 10 melhores papas da história. Então já começa por aí. O catolicismo ele era o centro da vida humana na época. Nos costumes, na moral, nas famílias, nas festas, na fé, na arte, na política. Tudo envolvia a doutrina católica, os dogmas católicos, tudo. Inclusive, praticamente todas as famílias e pessoas que existiam na Europa eram católicas. É óbvio que tinha os gentios, os judeus, os hereges, enfim, é óbvio que tinha, mas a gigantesca maioria dos europeus eram católicos. Gigantesca. Inclusive, todos os reinos da Europa eram convertidos à fé católica. Quer dizer, todos não, porque tinham alguns que eram ortodoxos, enfim. Mas a gigantesca maioria dos reinos europeus eram oficialmente católicos. Porque se for pensar hoje, países que são católicos oficialmente estão na sua constituição que eles se declaram católicos, eu, agora assim pensando, só consigo me lembrar de 3. E um deles é o Vaticano, que é o país oficial da Igreja Católica. Mas eu estou ainda assim contando com ele. Então nós temos Vaticano, Liechtenstein e Mônaco. Eu só consigo pensar nesses 3 países que são oficialmente católicos. Fora esses, eu não me lembro mais de nenhum. E nessa época, praticamente todos se declaravam oficialmente católicos. Começou a ter fogos aqui porque está tendo o jogo do Flamengo, só um instante. Inclusive, o mais impressionante de todos era que Jerusalém era um reino oficialmente católico. Se hoje tem uma briga intensa lá no Oriente Médio, que é a briga entre Israel e Palestina, ou seja, judeus contra muçulmanos, no século XIII, quem reinava em Jerusalém eram os cristãos, eram os católicos. Então olha que maravilha, gente. Fora isso, se hoje lá na Europa é totalmente dominado por feministas, abortistas, gaysistas e uma onda de imigrações muçulmanas, no século XIII a Europa era plenamente católica em essência, culturalmente, moralmente, tudo. Gente, não havia nada disso que vocês veem hoje. Não havia feminismo, aborto, casamento gay, não havia divórcio. Era católica ao extremo, ao extremo, ao extremo, ao extremo. A arte era voltada à fé católica. Tudo. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero falar aqui. Porque essa foi a época, gente, em que todos os reinos, todas as nações da Europa se curvaram a Cristo. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi apresentado ao templo após o seu nascimento, tá? Esse episódio lá no Evangelho, o homem que recebe ele no templo, ele lá, bebê, recebe ele assim nos braços, ele fala, uma luz para as nações. E essa época do século XIII, essa luz que é Cristo, foi aceita por todas as nações. Todos os reis da Europa se curvaram à realeza de Cristo. Então, era católico ao extremo. Então esse é o primeiro ponto que faz com que seja uma época de ouro. O fato de que todos os reinos e pessoas se curvaram ao nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto é em relação às monarquias. E eu quero fazer uma importante diferenciação. Hoje, quando se fala monarquia, as pessoas ou pensam na monarquia absoluta, isto é, quando o rei tem poder supremo, ele pode fazer tudo, ou pensam na monarquia parlamentar, que a mais famosa é a da Inglaterra, no qual o rei é só uma figura, só um símbolo, ele não faz nada, quem faz mesmo é o parlamento. Mas no século XIII, todas as nações da Europa eram monarquias orgânicas, ou também chamadas de monarquias tradicionais. Isto é, o rei ele tem um poder moderado, ele tem um poder bom, suficiente para governar, ele basicamente é o representante máximo da nação nas relações exteriores, ele estabelece as leis nacionais que são válidas para o país inteiro, nomeia os nobres de cada região e basicamente é isso. Ele também controla as forças armadas.
Mas o poder ele é muito subdividido. Além do rei, tem vários outros membros da nobreza e da aristocracia que estão no poder. E no século XIII, pelo fato de ter a monarquia orgânica, se seguia muito o princípio da subsidiariedade, isto é, os problemas eles tinham que antes ser resolvidos pelas instituições locais, ou seja, pelas famílias, pela paróquia, pelas associações de trabalhadores, enfim, era uma coisa que era resolvida mais localmente. O Estado, o rei, não precisava se meter lá, ele só se intrometia, né, quando era necessário, quando as instituições locais lá não conseguiam resolver, então eles precisavam do rei. Então todas as nações da Europa eram monarquias orgânicas. Eu já falei aqui no canal que eu considero a monarquia orgânica como uma forma de governo mais superior que tem. Porque primeiro, é a que melhor divide o poder e segundo, é a que melhor leva em conta o longo prazo do país. Porque se nas repúblicas e democracias liberais de hoje, os políticos, os representantes da nação veem o poder como um trabalho, porque eles são políticos, né? Eles são governantes só por carreira, eles ficam lá décadas no poder sem fazer nada, e eles sabem que se o país falir, eles podem muito bem sair do país a hora que eles quiserem. Na monarquia, não. O príncipe que vai ser rei, que vai assumir o trono, ele tem que estudar muito mais do que qualquer político da república já conseguiu estudar. E segundo, o rei sabe que se ele fizer um mau governo e o país for prejudicado, quem vai sofrer serão seus filhos, netos e as próximas gerações. Então a monarquia orgânica leva muito mais em consideração o longo prazo, porque a família real e o país estão intimamente ligados. A família real vê a nação como uma espécie de propriedade privada. Então eles levam muito mais a sério o trabalho de governar do que qualquer presidente ou primeiro-ministro. Então, pelo fato de todas as nações da Europa seguirem o melhor tipo de governo que tem, a monarquia orgânica tradicional, então é outro ponto muito positivo. Então essa é a segunda característica. A terceira coisa é em relação à paz. Isso pode acabar fazendo com que muitas pessoas levantem a sobrancelha e tal, paz, mas não foi justamente no século XIII que teve as cruzadas e também os cavaleiros templários, as invasões muçulmanas. Sim, mas o ponto é, todas essas guerras ocorreram fora da Europa. Foi lá no Oriente Médio, enfim. Mas dentro da Europa não tiveram grandes guerras. E se você for pegar qualquer século da história, especialmente ainda o século XX, a Europa foi infestada de guerras. Só no século XX teve a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que somando, pelo que eu lembro, dá mais de 100 milhões de mortes, ou quase 100 milhões de mortes, não lembro agora. Gente, isso é um número assustador. No século XIII, as guerras eram todas fora da Europa. E nunca os muçulmanos no século XIII conseguiram invadir assim, o país. Eles tentaram, mas foram sempre impedidos. Então as guerras estavam sempre concentradas fora da Europa. Então foram basicamente 100 anos de paz. Os europeus viveram de uma plena paz na Europa, coisa que eles não conseguiram viver em qualquer outro século da história. E quando eu falo paz, não é só a paz externa, tem também a paz interna, pelo fato de que a criminalidade era muito menor do que hoje em dia. Pô, nem se compara, na verdade. Até porque uma das funções do senhor feudal, já que a maioria das pessoas viviam em feudos, né, trabalhavam no campo, viviam da terra, no feudo tinha muita segurança. Uma das funções do senhor feudal era garantir a segurança no feudo para todos os seus servos, né? As famílias que lá viviam. Então, era segurança, tanto interna quanto externa. Então, esse é o terceiro ponto, que é fundamental, né? O quarto é uma coisa que vai ser mais particular aqui do canal, porque esse canal é um canal tomista. Porque eu me refiro, né, Gabriel Ribeiro, o tomista. Então, eu sou um tomista, eu defendo o pensamento de São Tomás de Aquino, e foi justamente no século XIII que viveu São Tomás de Aquino, e foi a época que foi o auge do tomismo, gente. Além de São Tomás ter vivido nessa época, ele formou vários discípulos que divulgaram muito sua obra por toda a Europa
e fez com que basicamente o tomismo virasse predominante nas universidades. Se hoje o marxismo é que manda nas universidades, nessa época era o pensamento de São Tomás. O tomismo era dominante nas universidades, na filosofia, na teologia, na antropologia, na psicologia, política, economia, tantas outras coisas. Gente, era o pensamento tomista que estava lá, ou seja, o mesmo pensamento que afirma que a realidade existe fora das nossas mentes, ou seja, que mesmo se todo mundo morresse, o mundo ia continuar existindo, o mundo não é uma criação da nossa mente, ele existe mesmo. A filosofia que afirma que é possível se provar a existência de Deus de forma racional, a filosofia que faz uma conciliação entre a fé e a razão, entre a filosofia e a teologia, e tantas outras coisas. Era o tomismo que era dominante nas universidades, então isso é muito bom. E o quinto e último ponto é o bem comum. Nenhuma época da história levou tão a sério o bem comum quanto o século XIII. Aristóteles acreditava que a melhor sociedade era aquela que mais priorizava o bem comum, ou seja, era aquela que almejava e que trabalhava para que todas as pessoas, independente da classe, da idade ou da condição que fosse satisfeita, fosse feliz. Então, o bem comum era que todas as pessoas estivessem satisfeitas. E nenhuma época trabalhou melhor para isso do que o século XIII. Porque no século XIII, que foi criada várias universidades e vários hospitais, a educação e a saúde eram gratuitas, porque eram todas financiadas pela Igreja Católica. Quem bancava a educação e a saúde era a Igreja Católica. Então, as pessoas tinham acesso a escolas, universidades, hospitais, de forma gratuita. Outra coisa também é que no século XIII não existia escravidão na Europa. Não existia. A escravidão só foi voltar com as grandes navegações, enfim. Foi depois que a Idade Média acabou. Mas no período do século XIII, no período medieval, não tinha escravidão na Europa. Então, nenhuma época na história se levou tanto em bem comum do que o século XIII. Ainda mais também que as famílias, elas eram muito protegidas, se levava muito em consideração a família como a base, como a célula-mãe da sociedade. Então tinha essa ideia dos direitos da vida, os direitos da família, porque muitas épocas na história desvalorizavam muito a vida, por exemplo, em sociedades que aceitam o aborto, ou que rebaixavam ela, porque também teve muitas sociedades que desprezavam, sei lá, os idosos, os doentes, os órfãos, as viúvas, os deficientes físicos e mentais. No século XIII, todas as pessoas eram parte da sociedade, ou seja, elas eram importantes para que se ocorresse o bem comum, porque também se levava em consideração a felicidade dessas pessoas. Justamente por ser uma época em que tinha a moral católica, tinha a ideia de que todas as pessoas, independente da sua condição, eram filhos de Deus, tinham uma alma imortal e que tinham como objetivo máximo de vida a salvação, a entrada no reino de Deus. Então todas as pessoas eram valorizadas e tinham seus direitos protegidos. Então, novamente, eu reitero, nenhuma época na história se levou tanto em consideração o bem comum quanto o século XIII. Então, se eu juntar todas essas 5 coisas que eu falei, o catolicismo dominante, as monarquias orgânicas dominantes, a paz que durou por 100 anos constantes, o tomismo, que era também dominante nas universidades, e o bem comum, que era extremamente priorizado, se for juntar essas 5 coisas, surge a Era de Ouro da Humanidade, o século XIII. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para seus amigos. É isso. Valeu, falou, abraço.